De volta para o segundo bloco do Mais Esportes de hoje, que está recebendo a cirurgiã plástica Ana Boscarioli, também o cirurgião plástico Eduardo Kepke e o professor de Educação Física Carlos Santalena. Em comum, o fato de terem alcançado os 7 cumes, os pontos mais altos, os cumes mais altos de cada continente. Eu quero saber de você, Carlos, como guia, como é ser o guia de uma expedição? A responsabilidade, qual é? Bom, é uma responsabilidade enorme, né? A gente tem a vida dessas pessoas nas nossas mãos, né? Então a gente tem que cuidar muito bem delas, além de cuidar, ter carinho, né? Ter até um pouco de afeto, ou seja, chegar mais próximo, sentir o que está acontecendo. Às vezes o problema não é só fisiológico, como a gente comentou, né? É psicológico, ou a pessoa está precisando de um pouco mais de motivação. Então eu diria que é um trabalho que me agrada muito, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas de alta responsabilidade, né? Então para isso a gente tem que estar sempre muito bem treinado, né? Principalmente os procedimentos de segurança, os procedimentos de socorros, né? E de resgates, ou seja, tudo isso tem que estar muito automático e treinado para que você na prática possa desenvolver com a maior eficiência possível, né? Então hoje, graças a Deus, na empresa a gente nunca teve nenhum acidente com nenhum cliente por trabalhar sempre dessa forma mais conservadora, ou seja, tratando sempre no início qualquer mal de altitude ou qualquer problema que a pessoa venha a ter, né? E claro, aí tem um lado também prazeroso, né? Envolve essa responsabilidade enorme, mas em contrapartida eu estou num ambiente que eu gosto muito, né? Que me motiva demais continuar fazendo. Como eu já disse também, trabalhar com pessoas, por mais diferentes que sejam, é o que me agrada, é o que eu gosto de ver, é o que eu gosto de fazer. Então me sinto muito feliz por poder unir hoje uma coisa que eu gosto, que eu gostava como lazer, e se tornou minha profissão, o lado profissional, né? Agora, do lado de vocês, como é que vocês enxergam o guia? O que ele significa para vocês numa expedição? Primeiro, esse tipo de esporte, né, é um esporte bem completo e complexo, porque se você imaginar, você pode dividir em 3 partes, né, sendo que uma parte é condicionamento físico, tem a parte de técnica, né, e tem uma parte que é a parte emocional. Então, mesmo para aclimatação ou qualquer outra coisa, você precisa ter as 3 muito próximas, né, equilibradas para que você consiga fazer. Se entrar em desespero, se não tiver com um bom condicionamento físico, tudo isso pode afetar, né, mesmo que você tenha uma excelente técnica. Com relação à pergunta, a gente acaba tendo que confiar, né, de certo modo, toda a logística e confiar a nossa vida mesmo para as pessoas com quem a gente está escalando. É uma pessoa mais experiente, né? Muito mais experiente que a gente, por estar sempre trabalhando com isso, sabe até bastante mais da técnica, às vezes tem até por trabalhar. O condicionamento físico é bem específico também, sim, porque às vezes você treina aqui na academia, ele está treinando na montanha, então ele tem muito mais força na montanha, e até a gente até confia no guia também como uma pessoa ali mais técnico e mais forte, que numa hora que você cair, que o seu condicionamento físico pode falhar, alguém possa te levantar ou até fazer, te puxar numa corda ou te fazer algum resgate. Então acho que é uma pessoa que a gente confia tecnicamente, fisicamente e também no apoio psicológico numa hora que você fala, puxa, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer, e alguém que pode te falar, não, você tá bem, é isso mesmo, tá tudo em ordem, tá tudo sob controle, e te dar aquele apoio psicológico também, que a gente pode sair um pouco do equilíbrio, né? Você vê que a experiência não depende de idade, né? Porque aqui, na verdade, quem é o mais experiente do momento, eu acho que é o Carlos, né? E eu o mais novo, né? Então a gente tem, muitas vezes ele que vai fixando as cordas, a gente tem que confiar nessa fixação. Se ele fizer alguma coisa errado, né? No caso, a gente vai todo mundo junto. É engraçado, né? Porque na realidade eu usei eles de exemplo e hoje estou aqui também e sou guia, né? Então, tanto a Annelise, eu já falei para ela, quanto o Rodrigo, o Vitor, o Eduardo, quando esteve em 2008, foram para mim inspirações, né? Eu lia histórias e aí via que era possível, que eu conseguia fazer também, né? Ou seja, me inspirava em algo mais prático ou até palpável para ver que eu conseguia também alcançar esse sonho, né? Mas pode acontecer também de você precisar, do guia precisar da ajuda deles em algum momento. Obviamente, ninguém escapa e também ninguém é super-homem, né? Então, o guia, como ele disse, sempre busca estar preparado, sempre busca estar super consciente o tempo todo, mas evidentemente somos seres humanos e falhamos, ou às vezes também precisamos de uma certa ajuda ou
ou de algum auxílio, né? Um então, com os clientes é uma troca e vira uma equipe. Time. Quando a gente está numa expedição, geralmente tem um líder, vamos dizer, que encabeça, mas o time inteiro tem uma força única, né? Então, isso é importantíssimo em expedição. A gente já viu expedições repletas de excelentes montanhistas pelo mundo, todos juntos, né? Onde eles entraram em conflito e a expedição não foi a lugar nenhum. E o contrário é a mesma coisa, né? Expedições de pessoas que não tinham tanta experiência, que buscavam algum objetivo e conseguiram alcançar simplesmente por estarem unidas, né? Ou por se entregarem um ao outro nesse sentido. Então, todo mundo carrega peso, todo mundo monta equipamento, monta barraca, ajuda a fazer a comida. Então, não tem distinção de quem é guia ou quem é cliente nesse caso, né? Acho que isso muitas vezes a gente vira o guia vira um direcionador só, vamos dizer, porque o resto é tudo em conjunto, né? Todos os afazeres são em conjunto. O carregamento, até o que você cozinha, o que você come, ou com quem você dorme, a história de vida que você troca com a pessoa na barraca, né? Porque você fica tempos e tempos, como ele disse aí, dentro de uma barraca até no começo da entrevista, e é quase inevitável que você se torne amigo dessa pessoa, né? Ou seja, você acaba se tornando. Né? A convivência é muito intensa. Uma expedição com quantas pessoas no máximo? A gente trabalha no máximo com 15 pessoas, né? Aqui na América do Sul, no Aconcagua, na Bolívia, no Nepal os trekkings também com no máximo 15 pessoas. Expedições como o Everest, hoje a gente não pode nem dizer com 15 pessoas, porque são 15 que fizeram até hoje no Brasil, se não me engano, né? 13, 14. 13 agora, 13 brasileiros que fizeram. Então, aí a condição já é muito menor, a gente não tem esse nível de trabalho para o cume do Everest. Geralmente é raro e é uma expedição com 1 ou 2 pessoas no máximo, né? Fala um pouco sobre a sua empresa, você é sócio da Grade 6, Grade 6. Com o Rodrigo e com o Eduardo, né? Sim. Que são os outros 2 sócios da empresa. E é uma empresa que já está há 20 anos aqui em Campinas, né? No mercado, uma das mais antigas no Brasil, que trabalha com montanhismo, né? Uma empresa especializada em alta montanha hoje. Trabalhamos com todos os 7 cumes e treinamentos para os 7 cumes, né? E, enfim, oferecemos todo o trabalho necessário, não só de realização, mas também de treinamento, de avaliação, de análise, de anamnese inicial. Ou seja, para realmente pegar uma pessoa que não tem experiência e dar para ela desde o começo o que ela precisa, né? Então, desde um curso de escalada em rocha na região, Atibaia, Bragança Paulista, até caminhadas mensais que são gratuitas hoje, né? Para quem quer participar com o intuito de treinar em montanha, né? A gente tem uma saída mensal só para isso, saídas também de escalada em rocha para fazer treinamentos específicos. Então, somos especializados mesmo em montanhismo, até mesmo em alta montanha fora do país, né? Doutora Ana e doutor Eduardo, eu imagino, e pelas entrevistas que vocês já deram, que a montanha acalma vocês depois de uma semana ou depois de alguns meses de trabalho. Vocês são cirurgiões plásticos, né? E não é fácil. Tem uma vida bem corrida, né? Tem muito trabalho e usa muito a mente. Para mim, assim, eu uso muito a mente, é sempre aquela atenção. E na montanha é um lugar onde eu posso cansar o corpo, descansar a mente. Eu acho que para mim a montanha é uma peregrinação. Eu falo menos, eu fico comigo mesma. Eu acho que enquanto a gente está andando sem oxigênio, os pensamentos diminuem um pouco. É um lugar que me descansa muito. Eu gosto muito. Eu preciso um pouco desse tempo entre o trabalho, né? Eu acho que é uma lavagem cerebral quase, né? Você realmente se desliga. Dá branco, né? Você se desliga, né? Porque você tirar férias no Brasil, você está com o seu celular, né? As pessoas estão te localizando o tempo todo. Você indo para uma montanha, existe em telefones satelitais, mas você tem que marcar uma hora para tentar falar com a sua família 1 vez por dia ou 2 vezes por dia. Então isso dificulta bastante a comunicação. Então você realmente consegue vivenciar algumas coisas diferentes que você não consegue, né? E dar valor a coisas que você nunca seria capaz de dar um valor no Brasil, né? Como água encanada ou qualquer uma das outras, um colchão, um travesseiro confortável. Então isso é importante, eu acho que para um autoconhecimento, né? É muito gostoso. Como hobby, eu acho que não existe nada igual, né? E é caro, né? É um esporte caro. Não que seja caro, depende. Existem montanhas que são muito caras, mas o equipamento em si, até agora, quando eu terminei os 7 cumes, eu ainda estava usando coisas emprestadas da Nelisa. Eu acho que agora que eu estou com o meu equipamento completo, já tenho que começar a renovar.
Porque quem faz isso, como eu falei, existe um grupo de amigos muito grandes, né, um grau de amizade muito grande, então as pessoas emprestam. Você vai para uma montanha, o outro não está indo viajar, ele pode emprestar um saco de dormir que é muito caro, ou uma barraca, né, e você, quando ele for viajar, você empresta parte do seu equipamento. Viagens aqui para a América do Sul são baratas, agora, lógico, para a Ásia, alguns outros lugares, você tem uma logística e um custo muito maior, né. Mas mesmo assim, acho que a escalada em si, né, só completando, é um dos esportes de aventura que não são dos mais caros, né? Para você começar a escalar hoje em dia, por exemplo, você fazer um curso de escalada, você paga R$450, se não me engano, no final de semana. Você vai fazer um curso de mergulho, é muito mais caro. O equipamento inicial é mais caro, um curso de paraquedismo, um curso de asa delta ou de paraglider, que seja, né? Ou seja, então para você iniciar um equipamento básico, você compra com R$300. Eu sei que é caro, mas se a gente for comparar com outros esportes também de aventura, né, onde os equipamentos de segurança são realmente caros, a escalada não é das mais caras. Pelo contrário, consegue popularizar bastante. Aqui a gente não tem muitas rochas ou montanhas dentro da cidade, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então se a gente for até o Rio de Janeiro, a gente vai ver que a escalada ou a prática da escalada é muito mais viva, ou seja, as pessoas realmente praticam por ser um esporte sim acessível, né? Você não precisa ir até o Everest, como ele disse, né? Você pode comprar sua sapatilha, seu magnésio, sua cadeirinha, seus equipamentos básicos e fazer uma escalada super legal aqui no Brasil. Então se torna sim acessível, né? Em detrimento de alguns outros vários esportes de aventura, o qual você precisa de uma lancha ou talvez de um avião para soltar. Bicicleta que seja hoje em dia. Ou uma bicicleta hoje em dia que é super cara, enfim. Então eu diria que não é assim dos mais caros. Né? E a bicicleta eles roubam aqui, né? Lá na montanha é difícil alguém te roubar. É meio difícil, né? Chegar lá para roubar. O que não pode faltar na mochila de um alpinista, de um montanhista? Bom, isso é, pessoal, equipamento básico, né? Eu acho que uma roupa quente, meias, a sua bota, né? Dependendo do tipo de escalada, muitas vezes corda, e coisas pessoais que são importantes, né? Mesmo na alimentação, a gente tem uma alimentação que tem que levar alimentos leves, mas alguma coisa prazerosa você tem que ter também, né? Levar um chocolate, levar alguma coisa a mais para... É permitido, né? É permitido. Né? Mas a alimentação, e na sua em especial, na sua mochila? É difícil, a minha sempre vai mais pesada. Sei. Quando eu tenho condições de uma expedição, eles estão rindo, porque é sempre a gente realmente... leva salame também, né? Alguma coisa. Mas novamente, imagino uma expedição no Everest com 2 meses e que a gente consegue levar com os iaques, né, que são aqueles bois que carregam os pesos até o acampamento base. Então eu tinha direito a levar 60 quilos. E é lógico, a gente, como mulher, eu levo um pouco de creme, alguma coisa, né, ou uma roupa a mais, eu sempre levo um pouco de roupa a mais, mas em situações que a gente tem que restringir o peso, tem que carregar nas costas mesmo, a gente usa muito camadas, né, são as camadas de roupa que a gente vai trocando, usando mais camadas quando está mais frio, menos camadas, e troca o mínimo possível de roupa, né, a gente tem que restringir, tem que tentar tirar tudo que é de supérfluo, né. Quantos quilos você carrega nas costas? Eu não consigo carregar muito pesado. Eu carrego até uns 18, 20 quilos, mas já cheguei a carregar até uns 10 anos atrás, 25, 30 quilos. Mas a doutora ela terminou agora os 7 cumes, né? Fazendo uma montanha que é uma das mais difíceis, que é considerada a montanha mais fria do mundo, que fica no Alasca, que é o Denali. Ou McKinley, onde não existe ninguém que possa te ajudar a carregar as coisas. Então é uma expedição que tem 3 pessoas, você vai pegar todo o equipamento, que seja combustível, barraca, roupas e tudo, e você vai dividir parte nas costas, uma mochila, e parte em trenó. Então, na época que nós fomos, a Ana foi 2 vezes, a primeira vez cada pessoa estava carregando praticamente 80 quilos, eram 30 quilos em mochila e mais 50 quilos quase puxando num trenó a montanha acima. Mas quem puxa o trenó? Vocês. A gente põe numa mochila e amarra na cintura uma corda que vem um trenó arrastando mais um pouco do peso. E isso a gente tem que levar toda a infraestrutura para se manter na montanha. Então tem muita coisa, e é combustível, barraca e alimento, não é que você leva extra de roupa ou extra na mochila. É a comida para 20 dias, é combustível para fazer água, você não tem água. Para você tomar água, você tem que derreter o gelo, precisa de combustível. Então, e a barraca, lógico, então, e todo o equipamento de segurança, a gente serra blocos de gelo, então tem serrote, tem bandeirinhas para deixar marcado o caminho, para testar se não tem greta. Então é todo um equipamento de segurança, cordas
Não fica nada de lixo, até os nossos dejetos a gente tem que trazer junto. Eu queria perguntar, e o banheiro, como faz? Então, cada montanha é diferente. Hoje em dia, felizmente, eles estão conseguindo melhorar isso. Antigamente, você ia para o Concagua e era uma sujeira, né? Hoje, quase todas as montanhas, pelo número maior de adeptos, né, de pessoas fazendo, você tem que trazer tudo que você sujaria, entendeu? Então, seus dejetos, você tem que trazer em sacos plásticos, você tem que entrar na entrada do parque, devolver. Existem montanhas ainda um pouco mais primitivas, como na Papua, que não tem como fazer isso. Então, está começando a ficar mais sujo, que as pessoas levam as coisas e todo o lixo acaba ficando, né, na montanha. A gente tenta queimar, mas acaba sobrando alguma coisa. Na Antártida, a gente é tão bem controlado que a gente realmente tem os sacos biodegradáveis, toda a parte sólida, a gente traz nesses sacos, vem, volta e tudo trazido para o continente depois de volta. Até líquido, a parte de líquida, suja, água suja de cozinha e até de urina mesmo, eles têm um ponto em cada acampamento. Só naquele ponto é que todo mundo tem que ir lá e jogar naquele ponto para não ficar poluído, né? Então, a Antártida é bem, o Denali na América do Norte também é bem controlado. E tem algumas montanhas até como na Rússia que está bem sujo, até chega até ser desagradável a gente ficar, porque muitas pessoas passando sem banheiro. Na Rússia a gente tem o Monte Elbrus, né, que tinha existiam esses antigos barrels que eles dizem no acampamento base, que são os containers, né, onde a gente dorme dentro, é como se fosse um alojamento. E realmente as condições ali eram bem precárias em termos de higiene. Muito rato. Atualmente tem um barrel novo, um refúgio novo que é bem mais limpo e a tendência é se manter limpo, né? Mas lá a gente não conseguia entender o porquê continuava sujo, porque o acesso à montanha é fácil, né? Tem teleféricos, snowcats, né? Tem toda uma facilidade para se trazer de volta esse lixo, né? Então hoje eles estão com um plano de manejo um pouco melhor, a gente espera que tenha melhorado também. A gente vai dar mais um intervalinho e já voltamos.